nosso múltipla escolha é o escolha caso. Esse escolha caso, ele descreve ações que serão executadas a partir de resultados previstos para uma variável de condição. Quando eu digo que ele descreve ações para resultados previstos para uma variável de condição, eu estou dizendo o quê? Que eu utilizo ele quando eu tenho possíveis valores que a variável de condição pode estar assumindo em determinados momentos. Ou seja, eu só posso utilizar essa estrutura de seleção múltipla escolha para verificar igualdades, ou seja, quando eu trabalho com menus, né? Então, essa variável de condição, ela procura a igualdade dentro dos casos listados, encontrou a igualdade, ela executou as ações referentes àquele caso e automaticamente ela finaliza a estrutura e segue o resto do nosso algoritmo, tá? Então, como é que isso acontece, né? Acontece o seguinte, então eu tenho aqui, ó, escolha a variável de condição sempre entre parênteses, tá, pessoal? Então, a variável de condição, ela vai procurar igualdade dentro dos casos, ou seja, escolha a variável, caso conteúdo 1 executa determinada ação, caso conteúdo 2, outra determinada ação, outro caso, outro comando, fim, escolha. O que acontece aqui, pessoal? Esse conteúdo 1, conteúdo 2, é o local onde nós vamos colocar o possível conteúdo que a variável pode estar assumindo. Então, eu digo o seguinte, ó, caso a variável seja igual ao conteúdo 1, então eu executo o comando e finalizo a estrutura e sigo o resto do algoritmo. Caso essa variável não seja igual ao conteúdo 1, eu passo a testar o próximo, ó, caso a variável de condição seja igual ao conteúdo 2, executo determinado comando e finalizo. Caso não seja igual, eu posso ir testando mais casos ou eu posso chegar no outro caso e gerar uma exceção. Lembrando que o outro caso gera uma exceção como opção inválida, código inexistente, né? É para gerar uma exceção dentro do meu pseudocódigo ou metalinguagem. E ele pode ou não ser previsto dentro do múltipla escolha, certo? Então, lembre-se, eu posso testar N casos para variável de condição, eu não preciso me manter em 2 casos, tá? Então, eu posso usar N casos, dependendo do problema que eu estou resolvendo a cada momento. Então, essa é a nossa sintaxe do comando múltipla escolha. E tem mais um detalhezinho, né, pessoal? Essa variável de condição, ela só pode ser de 2 tipos primitivos. A variável de condição, ela só pode ser ou do tipo numérico inteiro ou do tipo literal caractere. Ela não pode assumir nenhum outro tipo primitivo de dados, ou seja, ela não pode ser real, ela não pode ser lógica. Ela só pode ser inteira ou caractere. Certo, pessoal? Outra coisa, quando eu falo que a variável de condição só pode assumir esses 2 tipos primitivos de dados, eu estou falando dela em si, e não nas demais informações que o meu algoritmo pode vir a executar, certo? Ok. Visto essa estrutura, nós vamos solucionar, então, o nosso probleminha, que é esse que é o que nós temos lá na atividade 4, né? Então, nós vimos nas nossas aulas anteriores que a primeira coisa que nós devemos fazer para solucionar um problema construindo um algoritmo, né, é ler atentamente o enunciado do problema proposto, porque é dele que nós vamos retirar todas as informações necessárias para a solução do mesmo, né. Lido e interpretado o problema proposto, eu tenho que retirar do enunciado as minhas relações de entradas de dados, ou seja, quais as informações que o meu algoritmo deve receber do mundo externo, armazenar em memória para ser utilizada posteriormente. Achado esses dados de entrada, eu tenho que retirar do enunciado a relação das minhas saídas de dados, ou seja, quais as informações que eu tenho que mostrar para o meu usuário, ao final, que a princípio soluciona o meu problema proposto, né? Achadas as entradas e as saídas de dados, eu tenho que determinar quais são as transformações que eu faço com os dados iniciais para chegar às minhas saídas especificadas. Aí eu começo os meus processamentos. E fazendo esses 3 passos, né,
no estudo do problema proposto, nós temos, então, a entrada de um conjunto de dados para se obter a saída de outro conjunto de dados, o resultado. Ou seja, o meu algoritmo, ele recebe os dados de entrada, ele processa esses dados e fornece os resultados. Então, eu recebo a partir do meu comando de entrada leia, eu processo a partir do meu comando de atribuição e eu forneço os resultados a partir do meu comando de saída, né? A partir disso, pessoal, li, fiz o estudo do problema do proposto, eu tenho que construir o algoritmo em pseudocódigo. E hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o problema proposto e nós já vamos começar a pensar no estudo do problema proposto utilizando o Visual G direto, tá? Então, o nosso problema diz o seguinte, um usuário deseja um algoritmo onde possa escolher que tipo de operação deseja calcular a partir de 2 operandos. Então, a gente sabe, né, que o usuário quer, então, um algoritmo onde ele escolhe uma operação, né, e que vai calcular essa operação a partir de 2 operandos, que são 2 valores numéricos, né. Esses valores numéricos, como a gente não sabe qual é o tipo primitivo deles, eles devem ser declarados como real. Então, eu preciso, então, a princípio, ó, eu preciso de uma variável para o primeiro operando e uma variável para o segundo operando. Vai ser do tipo real. E aí ele diz o seguinte, fazer um algoritmo que leia a opção escolhida pelo usuário. Opa! Então, eu tenho que ler uma opção, logo eu tenho mais um valor para ser lido, né? Então, eu preciso de mais uma variável para a opção escolhida do usuário. Os 2 operandos e calcule a operação solicitada. Então, nós temos 4 opções, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok. Para solucionar o problema, você deve primeiramente gerar um menu na tela do usuário para que ele possa escolher a operação a ser calculada, como mostra a figura 2, a seguir. Então, eu tenho que fazer essa telinha para o meu usuário, né, bonitinha, onde ele vai verificar, né, eu tenho que imprimir na tela o tipo de operações que ele pode escolher. Entre as opções, ele tem adição, subtração, multiplicação e divisão, e ele diz que eu tenho 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 para divisão. E aí ele pergunta qual a opção de operação a ser calculada, 1, 2, 3 ou 4, e aí eu tenho um ponto de inserção intermitente lá na tela, quer dizer que eu preciso ler essa opção do usuário, né? Ok. Continuando. Após gerar o menu na tela do usuário, deve ser solicitada a opção de operação a ser calculada. Ler a opção do usuário. Ok. Então, eu vou precisar de uma variável inteira para ler a opção dele, que vai ser 1, 2, 3 ou 4. Após a leitura da opção, a mesma deve ser validada. O que é o ser validada, né? Ou seja, a leitura dos operandos e a solução das operações da operação só acontecerão se a opção digitada pelo usuário for 1, 2, 3 ou 4. Caso contrário, deve ser gerada a mensagem de erro e o algoritmo deve ser finalizado. Ok. Utilize o comando de seleção composta para validação e o comando de seleção múltipla escolha para estruturar as instruções referentes aos cálculos das operações. Beleza. Então, o que seria a validação da opção, né? Porque o que ele diz? Eu só posso ler os 2 operandos, ou seja, os 2 números serão utilizados para efetuar a operação, se a opção digitada pelo usuário for uma opção válida do menu, 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, eu tenho que verificar com uma condicional, né? Se a opção digitada pelo usuário for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4, ok, quer dizer que a minha opção é válida. Logo, eu posso solicitar os 2 operandos para depois calcular uma das 4 operações. Exatamente isso que ele quer dizer. Agora, se a condição da opção não for maior ou igual a 1 ou não for menor ou igual a 4, quer dizer que eu tenho que gerar uma mensagem de erro, né? Opção inválida e o algoritmo deve ser finalizado. Certo, ok. E aí nós vamos ter que pensar também. Sabemos calcular uma adição? Sabemos, né? Sabemos o operador de adição? Sabemos. Sabemos calcular uma subtração? Sim. Sabemos qual é o operador de subtração? Sabemos. Multiplicação, eu sei qual é o operador de multiplicação? Sim, eu sei. Divisão, eu sei qual é o operador de divisão? Sim, eu sei. Ok, então podemos solucionar esse problema. Então, quando eu estava aqui, né,
eu já fiz o nosso menuzinho para a gente não perder muito tempo, né? Então, é exatamente o menu que ele pede na tela lá. Coloquei primeiro passo, pessoal, o nome do algoritmo, né? Coloquei exemplo, múltipla escolha. Lembrem-se sempre da sintaxe para nomear algoritmos e identificadores de variáveis. Sempre inicia por uma letra ou sublinha, né? Ele pode ser alfanumérico, mas não apenas numérico, né? E se tiver mais de uma palavra compondo o nome do meu algoritmo, eu preciso unificar ou utilizando sublinha, ou apenas unificando as palavras que compõem o nome deste pseudocódigo ou de determinada variável. Então, como eu só fiz o menu por enquanto, lá nas variáveis, a partir da palavra var, eu começo a seção de declarações de variáveis. Eu coloquei OP do tipo inteiro. Eu estou dizendo que eu tenho uma variável, OP, que vai receber qual operação que será calculada a partir da opção do meu usuário. Então, lembrem-se sempre, comando de saída escreval, ele faz o quê? Um comando de saída, que dispara para a tela as informações que estão sendo previstas, entre aspas duplas, ou também pode disparar para a tela conteúdo de variáveis, né? Como eu só quero gerar um menu na tela, eu não preciso mostrar conteúdo de variável nenhuma, apenas cadeias de caracteres que formam o menu solicitado. Então, o escreval sem nada, sem passar parâmetros, apenas da quebra de linha, tá? Então, dei duas quebras de linha na tela, mandei imprimir a partir do escreval tipos de operações, coloquei a partir do escreval na tela as opções que o meu usuário tem e disparei 1 adição, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão. Dei outra quebra de linha e, a partir do comando escreva, que dispara para a tela a informação, porém não quebra a linha ao final, eu mandei para a tela o questionamento para o usuário, né? Qual a opção de operação a ser calculada? 1, 2, 3 ou 4? Neste momento, então, o usuário lê esse questionamento, né, essa pergunta, e aí ele vai pensar, tá, qual a operação que eu vou pedir para efetuar? Então, eu tenho que prever que o usuário vai me fornecer esse dado e vai teclar Enter. Para que isso aconteça, o que eu preciso? Do meu comando de entrada, leia. Comando de entrada, leia, faz o quê? Coloca o ponto de inserção intermitente ao lado da mensagem, o usuário digita, então, a opção a ser calculada, e tecla Enter. Esse comando leia faz o quê? Captura essa informação e armazena em memória referente à variável lida, no meu caso, OP, e que deve ter sido declarada anteriormente na seção de declarações de variáveis. Se nós for testar, então, vamos lá em algoritmo, executar, tá aí a telinha conforme foi solicitado no problema proposto. Beleza? Ok. Retomando o nosso algoritmo, eu preciso fazer o quê? Validar a opção, né? Ou seja, por que eu tenho que validar? Porque eu só posso ler os operandos se a opção de operação for 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos validar. Se a variável que contém a opção do usuário for maior ou igual a 1 e a variável também for menor ou igual a 4. Então, quando eu utilizo, pessoal, o comando i para testar duas condições, eu estou dizendo que eu só vou ter a verdade se ambas as condições testadas forem verdadeiras e a falsidade para qualquer outro caso. Então, se o comando de seleção composto me diz que eu descreva ações que serão executadas a partir de uma condição verdadeira e ações que serão executadas a partir de uma condição falsa, né? Verdadeira ou falsa, né? O que eu tenho que fazer? Ó, para eu executar os comandos que estariam aqui para a opção verdadeira, ambas as condições devem ser verdadeiras, porque aí a minha opção é válida. Então, eu digo, ó, se a opção for maior ou igual a 1 e também for menor ou igual a 4, ok, eu peço os dois operandos, e aí eu verifico a operação a ser calculada e executo essa operação. Se não, quer dizer, caso contrário, caso uma dessas condições seja falsa, eu venho para o senão, e aí o que eu tenho que fazer? Gerar a minha mensagem de erro, opção inválida. Lá, ó. Finalizei e lembro sempre, né, que cada C aberto obrigatoriamente deve ser finalizado com fim C.
Então, essa estrutura de seleção composta validou a minha opção. Exatamente dessa forma. Ok. Aqui eu vou colocar mais uma mensagem. Escreval. Programa finalizado. E aí, então, ok, então se a opção for válida, eu entro aqui e começo a pensar, né, pessoal? Então, agora, tendo a opção válida, eu posso pedir os dois operandos. Escreval. Colocar uma mensagem, ó. Digite os dois operandos para realizar a operação. Okay. Escreva para dar uma quebra de linha, vou escreva. Pedir lá. Primeiro número. Como eu estou pedindo para o meu usuário o primeiro número, né? Quer dizer que eu vou receber do mundo externo o primeiro operando, o primeiro número que vai ser utilizado para efetuar a operação. Então, obrigatoriamente, eu preciso declarar. Vou colocar aqui, ó, no 1 e no 2, são dois números, né? Vou colocar real, porque eu não sei qual é o tipo primitivo, né, que ele vai digitar, se vai ser inteiro ou real, coloco como real. Então, se eu solicitei o primeiro número, obrigatoriamente eu tenho que ler essa informação. Então, leia a variável declarada para pedir o primeiro operando, que no meu caso é no 1. Solicito o segundo número, escreva segundo número. Solicitei o segundo número, eu preciso ler, né? Então, leia o segundo número. Ok. Acabei de ler os dois operandos e agora eu vou retornar com vocês. Pessoal,